Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Ari Folém, sou empregado da Dataprev, onde eu trabalho, se eu não me engano, há 27 anos. Estou cedido há 4 meses, não sei se todo mundo que está aqui de tarde esteve aqui de manhã, mas a nossa intenção com esse encontro aqui com vocês é falar sobre Previdata, falar sobre tudo sobre Previdata, falar que a gente tem total transparência, que todas as informações que a gente está falando aqui com vocês, a gente tem lá no site. Se não tiver, liga para a gente, você pode não ter achado, ou então reclama. Pergunta por e-mail, pergunta por telefone, mas a nossa intenção é deixar tudo esclarecido. De uns tempos para cá rola às vezes a gente ouve boatos sobre Previdata, que não sei quem falou não sei quem no telefone, não sei quem falou não sei cá no corredor. A nossa intenção, a gente está aqui desde manhã mostrando como está a Previdata, mostrando que tem dinheiro, que não vai deixar de pagar benefício. A gente quer muito trazer uma imagem positiva para vocês, de segurança e de confiança no seu fundo de pensão. No seu não, no nosso, que eu também sou dos dois planos, também sou grande interessado de que tudo vá bem. Não só como dirigente, mas como participante. Okay? Agora de tarde, assim, meio que coroando, consolidando o que a gente viu de manhã, nós vamos olhar alguma coisa específica sobre os dois planos, sobre os planos que a Previdata administra. Em especial com um olhar, a gente vai concluir com um olhar de, bom, se eu quiser sair da Dataprev agora eu quero parar de trabalhar, quero me aposentar e sair, que alternativas eu tenho? Como é que eu posso contar com a Previdata no momento em que de fato eu pensar em sair da Dataprev? A ideia com isso é a gente falar dos benefícios dos planos, do que a gente oferece, do que a gente administra. Por favor, não fiquem com dúvida, ok? Primeiro vamos falar do que a gente administra na Previdata. Na verdade, a gente não administra dois, a gente administra 3 planos. Existe o chamado PRV, Plano de Renda Vinculada, também chamado de Plano Antigo, também chamado de Previdata 1, que é um plano do tipo benefício definido. Toda a manhã de hoje, exceto por uma parte de investimento, mas toda a manhã de hoje foi falado o plano antigo, o plano PRV. O plano PRV, só para a gente relembrar, ele é um plano do tipo benefício definido, que foi saldado em dezembro de 2008. O que significa isso? Significa que você tem hoje uma expectativa de remuneração desse plano, de benefício desse plano, quando você vier a se aposentar. Então, independente de quanto você contribuir, você tem uma expectativa de receber um determinado benefício marcado lá no tempo. Isso é o que chama de plano de benefício definido. O outro plano que nós administramos é o chamado plano CV. É um plano de contribuição variável. Ele é chamado de Previdata 2, de Plano Novo. Então, sempre que a gente falar aqui ao longo dessa apresentação, a gente vai tentar marcar para vocês se a gente está falando do Plano Antigo ou do Plano Novo. E isso é a diferença fundamental. Tem empregados, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, que só tem o Plano Antigo, tem empregados que só tem o Plano Novo e tem empregados que tem os dois planos. E essa composição é que vai fazer a remuneração dessa pessoa quando ela se aposentar de fato, mais a remuneração do INSS. O que é um plano de contribuição variável? Esse plano novo, o plano CV, ele é um plano onde você não tem pré-determinado qual vai ser o valor do seu benefício. O valor do seu benefício vai ser resultante de uma poupança que você faz ao longo da sua vida. É uma poupança onde você entra com o seu dinheiro, a Dataprev entra com a contribuição igual à sua, esse dinheiro é investido pela Previdata e soma-se a esse valor uma rentabilidade. O dia que você vier a se aposentar de fato, a sair do seu trabalho aqui na Dataprev, você vai pegar esse valor poupado e vai dividir por quanto tempo você quiser receber e esse vai ser o valor do seu benefício. Por isso se chama plano de contribuição variável, porque na verdade o benefício ele depende de quanto você contribuir, ok? E a legislação nos obriga a termos um plano de gestão administrativa. O que é um plano de gestão administrativa? Ele é um terceiro plano, que não é de benefício, mas ele é um plano gerido pela entidade, onde
a gente usa esse plano para pagar as despesas administrativas da Previdata. A Previdata tem despesas administrativas como qualquer empresa. A gente paga salário, a gente paga luz, a gente paga água, a gente tem que reformar, comprar uma cadeira, comprar computadores, ter consultorias que nos apoiam, a gente tem consultoria jurídica, a gente tem consultoria atuarial, consultoria de comunicação. Na verdade, o quadro de empregados da Previdata é bastante enxuto. Nós estamos hoje na casa de 33 empregados, 3 diretores e 4 terceirizados que trabalham na limpeza, e café, copa, essas coisas assim. Na verdade, o plano de gestão administrativa permite que a entidade pague essas despesas administrativas de qualquer empresa. De que forma? A legislação define que um determinado percentual do valor em dinheiro que entra como arrecadação e que sai como pagamento de benefícios, esse percentual ele é determinante para você definir qual é o valor administrativo para aquele ano. Ou então, uma outra alternativa seria você escolher 1% do valor de patrimônio, do valor investido que a entidade tem. No caso da Previdata, a gente define o valor anual como 9% da soma do dinheiro que entra e que sai. E esse é o limite de gastos administrativos por lei. Mesmo que a gente quisesse, que não queremos, não podemos gastar mais do que isso. Esse é o limite do nosso orçamento administrativo. Daí a gente tem que tirar salário, consultoria, luz, gás, telefone, por aí vai. Ok? Então esses são os 3 planos administrados. Os planos são diferentes, com benefícios e contribuições diferentes. Como eu falei, os empregados participam de um dos planos, de ambos ou dos dois. E na hora de efetivamente sair da Dataprev, se aposentar efetivamente, você tem que analisar a sua relação com cada plano naquele momento em que você quer parar de trabalhar. Vamos falar do plano antigo, do plano PRV. Como vimos bastante hoje de manhã, a legislação nos tem obrigado a reduzir a expectativa de rentabilidade. Ao longo dos anos recentes, a gente vinha trabalhando com uma expectativa de rentabilidade de inflação, medida pelo INPC, mais 6% ao ano. Só para a gente rever, né? O que é isso? O que é a meta atuarial? A meta atuarial é um dos elementos que o atuário usa no seu trabalho para prever qual é a necessidade de recursos ao longo do tempo para pagar os benefícios. O atuário, em linha geral, ele vê quem está na ativa, por quanto tempo ainda vai contribuir, qual é a expectativa dele se aposentando, qual é a expectativa de vida pela média do brasileiro, então, por quanto tempo vai precisar ter dinheiro para pagar aquele benefício, quantos beneficiários ele tem e por quanto tempo eles vão receber. Então, isso significa que, ao longo do tempo, o atuário prevê que, por mais 40, 50 anos à frente, precisa ter tanto de dinheiro. Ora, para ter tanto de dinheiro, ele vai somar as contribuições do empregado, da empresa e uma expectativa de quanto esse dinheiro vai ser investido no mercado. Muito bem, então ele chega à conclusão que daqui a 50, 60 anos ele precisa ter 3 bilhões, 4 bilhões. Esse dinheiro trazido a dinheiro de hoje, ele tem um determinado valor. Só que, com a redução da taxa de juros que recentemente vem ocorrendo no Brasil, a alta de juros no momento ela é apenas conjuntural, a gente espera que isso mude, que isso se reduza em breve, mas com a queda da taxa de juros no Brasil, uma das pernas em que se fundamenta o planejamento do atuário, ou seja, quanto a pessoa vai pagar, quanto a empresa vai pagar, e a expectativa de rentabilidade baixa. Com isso, você precisa ter, de alguma maneira, uma contribuição maior para atingir aquele benefício que já está definido, que já está previamente definido. Bom, o que se tem estabelecido? Hoje, nós pagamos por esse plano já saldado 3,7% da remuneração bruta. Cada pessoa que é do plano antigo paga 3,7%, com uma expectativa de crescimento de 0,4% ao ano daqui para frente,
desde a assinatura do termo de ajuste, termo de compromisso do saldamento. Isso significa que ano que vem essa contribuição vai para 4,1. Entretanto, por conta da redução da taxa de juros e da meta atuarial, há uma possibilidade, como falamos bastante de manhã, da criação de uma nova taxa em 2005, inclusive para assistidos, por conta da redução da meta atuarial. Só para a gente ter noção, em 2009, esse pagamento foi na casa de 3,2, 2010, pelo bom resultado obtido dos investimentos, foi possível reduzir para 2,9. Em 2011, ainda pode ser mantido. Em 2012, também. E de 2013 em diante, se adotou novamente o crescimento de 0,4%, que está definido no termo de compromisso do saldamento. Vale lembrar para vocês, eu não sei se alguém já viu, mas no site tem um vídeo que explica essa questão da redução da meta atuarial. Não sei se alguém aqui já viu. O plano PRV, ele está equacionado. O que significa isso? Ele está equilibrado, ele foi fechado em 2008 a novas adesões, ele foi saldado, e em 2008 foi feita uma previsão que, se havia um déficit grande, a Dataprev assumiu uma grande parte desse déficit e nós assumimos a função da queda da taxa de juros. Lembrando, os participantes pagam essa contribuição de 3,7% em 2014, com o crescimento de 0,4% ao ano. Essa contribuição extraordinária, chama-se de extraordinária porque ela é referente ao plano saldado, a um saldamento, ela é agregada à reserva de poupança individual. Em caso de resgate, ela é atualizada mensalmente pelo INPC e, em caso de resgate, ela é restituível. Eu diria que isso é mais teórico do que prático, porque a gente não recomenda a ninguém resgatar o plano antigo. O plano antigo, você tem uma reserva de poupança que garante um benefício vitalício para você e para os seus dependentes, enquanto eles forem seus dependentes. Então, dificilmente o resgate da sua cota de poupança do plano antigo vai valer a pena para você. Mas existe isso, ela é restituível em caso de resgate. Pagamos os benefícios do plano antigo rigorosamente em dia e pagaremos rigorosamente em dia os benefícios. Esses benefícios hoje, a nossa folha no mês passado, ela foi um pouco mais alta, mas ela conta por mês na casa de 2.600.000 por aí, né? Nós pagamos uma folha na casa de 1.400 pessoas, para 1.400 assistidos, uma folha de pagamento na ordem de 2.600.000 por mês, rigorosamente em dia. Eu, como empregado da Dataprev, tenho o maior orgulho de dizer que a Dataprev nunca atrasou a folha de pagamento do INSS e como dirigente da Previdata, tenho também o maior orgulho de dizer que a gente nunca atrasou uma folha da Previdata. Esse plano está fechado a novas adesões, está garantido o direito acumulado de cada participante pelo benefício saldado. Queria relembrar a todos que o seu valor do benefício saldado do plano antigo está lá na internet. Não sei se vocês já entraram, se todo mundo aqui já entrou, se alguém nunca entrou, mas entre lá no site, tem lá a sua expectativa de benefício, está lá o valor bonitinho, que é reajustado desde dezembro de 2008 pelo valor do INPC. Se você já adquiriu todo o direito a receber o plano antigo da Previdata, mas não se aposentou ainda, esse dinheiro ele rende algo mais do que o INPC. A Previdata remunera você que poderia ter se aposentado e não se aposentou ainda, esse benefício rende um pouco mais. O benefício saldado ele é um cheque pré-datado para recebermos quando cumpridas as elegibilidades. Só para lembrar, as elegibilidades para o plano antigo são 15 anos de plano, 55 de idade, ter a aposentadoria do INSS e sair da Dataprev. Como eu falei, é reajustado anualmente pelo INPC. Ok? Alguma coisa? Bom, a alíquota máxima era 90% do salário de contribuição. Essas regras foram mantidas no saldamento. No momento do saldamento, a gente obedeceu todas as regras que estavam no regulamento. E ali encontramos o benefício saldado e é esse benefício que vem crescendo até agora. Porque o que acontece? Naquele momento, nós tiramos a foto ali dos salários adicionais em 2008. Em 2009, já tivemos rubricas novas aí da patrocinadora que não interferem mais no cálculo do benefício. Isso aqui é apenas
exemplo do que você vê lá no site quando você consulta o seu benefício saudado. Você tem o valor em janeiro de 2009 e ele vem sendo atualizado pelo INPC acumulado ano a ano, chegando ao valor atual. Vale lembrar que esse valor é bruto. Desse valor, você vai descontar com certeza imposto de renda, talvez empréstimo, se você tiver, eventualmente algum desconto de contribuição que venha a ser instituído. Então, na verdade, quando você se planejar, lembre-se que esse valor é bruto. É importante, a gente atende muita gente que não sabe que está no site o benefício saudado. Então, no site é fácil o caminho, em cima tem plano de benefício, saudamento, você encontra o seu benefício saudado, onde tem a data da elegibilidade ao benefício, onde tem o valor do benefício saudado, até para todo mundo começar a se planejar qual é o momento ideal para essa saída. O que a gente aponta ali embaixo é que aparece o benefício bruto, o imposto de renda previsto para esse benefício. A gente chama a atenção que há o custeio administrativo do plano e que há o empréstimo. A gente vai reforçar até à frente essa questão do empréstimo. É importante esse planejamento dessa saída em função do empréstimo que cada participante tem hoje. Olhar no horizonte, eu pretendo sair daqui uns 4, 5 anos. Então, legal é que eu planeje esse empréstimo para eu quitar antes disso, ou pelo menos diminuindo essa dívida para essa saída. Só aproveitando, as pessoas perguntam onde aparece imposto de renda, o que é essa IN 1343? É uma parte importante também, a gente colocou no site uma matéria falando sobre isso. O que é essa instrução normativa IN 1343? Vocês todos sabem que a gente contribui para a Previdência Complementar e o que a gente faz de contribuição para o plano reduz a base de cálculo do imposto de renda, certo? O que a gente paga reduz a base de cálculo do imposto de renda. E aí, com isso, lá na frente, quando eu vou receber o benefício, eu pago o imposto de renda. Isso não aconteceu de 89 a 95. Então, de 89 a 95, o que nós fizemos de contribuição à Previdência Complementar não reduziu a base de cálculo de imposto de renda. Só que se eu paguei imposto de renda lá atrás e pago hoje quando eu recebo benefício, haveria uma dupla tributação, uma bitributação. Então, o que a Receita fez com essa IN? A gente atualizou todas as contribuições que nós fizemos de 89 a 95, então dá lá. Por exemplo, eu fiz R$50 mil de contribuição de 89 a 95. Então, os primeiros R$50 mil que eu for receber de benefício estarão isentos de tributação de imposto de renda. Ficou claro? Tá? Então, assim, é importante, tem esse linkzinho, quem está planejando se aposentar, então que bacana, eu estou isento de imposto de renda? Sim, dá uma lidinha na IN, estará isento de imposto de renda, enquanto esse saldo dessas contribuições de 89 a 95 não foi exaurido. Quando ele acabar, você começa a tributar, é reajustado, tá? Isso, ótima pergunta. Até vou frisar isso mais no final, quando a gente for falar dos dois planos, né, em relação a esse planejamento para a saída. O assistido da Previdata pode pegar empréstimo? Pode. O limite da concessão do empréstimo para assistido é de 25% do benefício dele. A prestação dele não pode ser de 25%. Por que 25% e não 30%? Porque como o empréstimo atualiza todo mês pelo INPC a prestação, e o benefício é somente uma vez por ano, a gente deixa essa margem para ir reajustando e não passar dos 30%. O que vai acontecer se essa pessoa aqui for ter um benefício de R$ 2.400 e tem um empréstimo hoje que a prestação é de R$ 2.000? Na hora que ele fosse desligado, a Taprev pergunta, Previdata, tem débito de empréstimo a bater na rescisão? A Previdata vai dizer, sim, há débito de empréstimo a bater a rescisão, e a gente pede para abater um valor X, não para quitar o saldo, mas um valor X necessário a amortizar o débito de empréstimo para que a prestação caiba em 25% do benefício. Tá? Quando você pensar em se aposentar, olha quanto é que é seu empréstimo. A gente até quer, para 2015, criar algumas restrições para a concessão. Não que o empréstimo para a Previdata é muito bom, porque ele rentabiliza muito bem o dinheiro, vocês viram de manhã na apresentação do Eduardo, só que a gente...
É bom para os dois lados. A taxa é boa para vocês e é ótima para a Previdata em termos de rentabilidade e baixo risco. Entretanto, nós somos um fundo de pensão. A gente não é banco que só quer rentabilidade. Então, a gente tem a obrigação de ajudar, de fazer um encaminhamento na educação previdenciária. Porque a gente tem casos hoje graves, porque chega o participante para se aposentar com um benefício que não é um benefício ruim, um benefício bonito, R$ 2.500, só que a prestação de empréstimo dele não cabe naquele benefício ali. Então, a gente começou a fazer essas deduções na rescisão, que está previsto no contrato de empréstimo. Cada um de nós, quando pegou o empréstimo, deu a sua rescisão e todo o recurso na Previdata como garantia desse empréstimo, porque é um empréstimo do patrimônio do plano de todos nós participantes, mas é muito melhor que cada um vá se planejando para essa saída. Com o dinheiro do plano 2? Pode, mas também... Pode, assim, não é também o que a gente quer, né? A gente, a Previdência Complementar, a gente quer que você receba, em termos de proteção previdenciária, a gente quer que você receba benefício. Você pode sacar, eu vou falar disso aí, você pode sacar o plano 2 e usar o dinheiro com o que você quiser. Olha só, o benefício saudado, que você entra lá no site, já tem o valor lá marcado, o que você pode fazer com esse benefício? O que pode acontecer com esse benefício? Primeira coisa, você pode antecipar o recebimento, ou seja, receber não antes de cumprir os 15 anos de carência. Os 15 anos você tem que cumprir. Mas se você cumprir com uma idade menor do que os 55, você pode receber ele antes dos 55. Só que ele será reduzido e será reduzido eternamente. Então é uma decisão muito perigosa. Assim, a gente não recomenda fazer isso, mas é possível fazer. Cumprir as outras carências, tem que estar aposentado pela Previdência Social e tem que sair da DataPrev. Se quiser antecipar, antecipa, mas não se recomenda fazer isso. Ele pode ser postergado. O que significa ser postergado? A pessoa já tem 15 anos de contribuição, 55 anos de idade, já poderia se aposentar pelo INSS, ou pode até já ser um aposentado em atividade pelo INSS, não importa, poderia sair da DataPrev. Mas ela não toma essa decisão, ela não toma a decisão de receber o benefício dela. Os atuários fazem os cálculos sempre nas condições mais rigorosas, mais conservadoras. Os cálculos que eles fazem são que a pessoa, no dia que ela fizer 15 anos e 55 de idade, ela vai começar a receber esse benefício. Ora, como nesse cálculo ela está contando de começar a pagar um benefício para essa pessoa, mas essa pessoa não só não está recebendo esse benefício, como continua contribuindo, né? Ela já tem os 15 anos de plano, 55 de idade, mas quer continuar trabalhando na DataPrev e, consequentemente, contribuindo com o plano antigo, saudado. A Previdata remunera essa pessoa que poderia estar recebendo, mas não está, além do reajuste pelo INPC, que todos os benefícios saudados são reajustados, ela paga uma remuneração a mais no benefício dessa pessoa, que é o benefício postergado, que se chama. Se você olhar lá, se você estiver nessa condição e olhar lá o seu benefício no site, você vai ver que o valor dele é algo a mais do que o INPC. Não é um percentual fixo, porque a gente aplica, como é atuarial, a taxa atuarial. Entendeu? Então, ele não posso chegar e dizer, é 6%, é 5%. Ele vai sempre estar oscilando em função da taxa. Tá? Mas é levado em consideração aí todas as contribuições vertidas pós estar pronto para receber o benefício. Ela é recalculado sempre em janeiro. Em janeiro, quando a gente sobe as informações para o site, né, mês a mês, todo mês, você verte a contribuição, você já tem mais um delta a mais. Você só não consegue visualizar porque no site você não vai ver mesmo, mas o controle é mensal. A taxa atuarial e, além de tudo, o tempo também que você deixou de receber o benefício e continua vertendo as contribuições. Entende? É porque para todos aqueles que estão já prontos para receber e ainda não pediram, a gente apresenta o valor. Exatamente, até porque 2014 a gente aplicou 5,5. Né? Para 2015 a gente vai trabalhar com 5,25. Então, realmente vai dar um impacto ali no valor. Trabalhar com isso para o futuro é buscar o 4,5. Só me intrometendo, não tenho nada com isso, mas é o seguinte, você tem a correção pela inflação, quer dizer, você mantém o valor do seu dinheiro no tempo corrigido, que é o INPC, e se nós formos seguir a regra, você vai ter 4,5% de ganho real ao ano em cima. Então, se for mil reais de
saudamento, você vai ter aquele valor atualizado, que você não tem a desvalorização monetária, e ainda tem mais 4,5%, se fosse o caso de aplicar a legislação como ela é hoje. Que é de ganho real, e esse ano seria 5,5%. Ano que vem, 5,25%. Eu acredito que essa regra vai mudar, por isso que eu estou falando para você. É aplicar a meta atuarial. A regra é essa. Vamos supor que a regra fosse 4,5% ad eterno. Então, você teria sempre a atualização do seu valor pela inflação, quer dizer, não há perda financeira, e você ainda tem um aumento real de 4,5%. Quer dizer, por ano. Isso é bom demais. Né? E aí vamos tentar fazer as pessoas ler o Previfolha, né, Ana? Que será o segundo passo. É porque algumas pessoas, todo mundo pode antecipar? A questão é só assim, todo mundo pode antecipar? Não. Quem não cumprir carência de 15 anos não pode antecipar. Tá? É só essa. A idade, especialmente a idade. É importante só a gente verificar que cada participante tem a data de elegibilidade. O fato dele, às vezes, ter 55 anos, ele pode não ter ainda os 15 anos de plano. Então, ele já tem a equivalência? Não. Só quando ele completar 15 anos. Então, vai ser com 55 e mais alguma coisa. Ou então, no caso do homem, se ele não tem 35 de serviço ainda, mas já tem 55 de idade, ele não vai ser aplicado para ele a equivalência. Ricardo, não mexe o benefício saudado, é o cheque pré-datado. A equivalência é um ganho que você tem a mais por essa saída postergada. Não. Não. Uma definição mais simples, o que é a equivalência atuarial? Né? Como um plano que é BD, como é que o atuário calcula? Vamos dizer, benefício, não é nosso plano, nosso caso, né? O benefício, digamos, alguém que está trabalhando já tem todas as condições, já até ultrapassou. Então, no momento que ele admite, ele atinge as condições, eu calculo, vamos dizer, digamos que ele tivesse 55 anos, o benefício dele era 2.000 e tal, e tem então, vamos lá, 200 mil de reserva, né? Muito bem. Ele ficou mais um ano, mais dois, a reserva vai caindo, porque a idade dele vai aumentando, a expectativa de vida vai caindo. Então, esse ganho é do plano. Nosso caso, como o plano foi saudado e foi criado esse ganho da equivalência atuarial, é como se eu calculasse, bom, o teu benefício ainda é o saudado pelo INPC. Aí, digamos, você atingiu as condições plenas aqui aos 55, mas digamos que você está com 60 anos. Aí eu calculo a reserva com 60 anos, com os mesmos R$2.000 que estão ali. Aí eu chego a um valor. Mas calculo agora aquela reserva que você, hoje, que é menor, eu falo assim, bom, mas a reserva que ele tinha direito era a reserva com benefício saudado aos 55 anos. Então, esse ganho não é do plano, é dele. Então, aí, digamos, eu calculo tua reserva, digamos, 60 anos, aí eu chego a 150 mil, não preciso de 200, digamos, né? Aí você, não, mas espera, ele já tinha 200 quando ele atingiu, o que a economia é dele, esse ganho é dele. Então, eu vou dividir 200 por 150, e esse percentual de aumento é o ganho por equivalência atuarial. Ele tem que acompanhar a taxa de juros, porque o atuário não pode fazer cálculos com taxas diferentes daquela que está definida no demonstrativo atuarial. Então, vamos dizer, o teu direito é o benefício, você tem direito à equivalência, mas você não, eu não posso mudar, vamos dizer, as bases técnicas. Dizer, não, mas isso aqui eu posso calcular ainda com a tábua antiga, não posso. Eu tenho que fazer o cálculo da equivalência dentro das novas condições. É por isso que, quer dizer, então, a grosso modo, foi essa explicação e nós temos que acompanhar as taxas, as tábuas, eu tenho que calcular com aquela tábua que está valendo. Tá? Ok, tá, obrigado. Vamos em frente, né? Está escrito no regulamento que vai ser feito o recálculo por equivalência atuarial, que é dentro disso que ele está falando. É o recálculo, tem o compromisso. A Andréia custa para o plano, essa conta da Andréia, R$200 mil. Como eu não saí naquele momento para eu gastar meus R$200 mil, recalcula pelo tempo menor, porque o final lá, a expectativa de vida está mantida. Nesse momento em que recalcula por essa nova taxa, o 6% é porque era 6% a taxa. E vem baixando 0,25 a cada ano até chegar a 4,5% em 2018, se não mudar. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Ok? Em frente? Bom, nós estamos falando, só para relembrar, né, do plano antigo, do benefício saudado,
que ele pode ser antecipado e, consequentemente, reduzido, ele pode ser postergado e, consequentemente, ter um reajuste maior do que apenas pela inflação, ele pode ser transformado em invalidez no momento que a pessoa entra em benefício de invalidez pelo INSS, ela passa a receber esse benefício saudado, que é apenas uma antecipação com o mesmo valor do benefício saudado, não há alteração. E ele pode ser transformado em pensão por morte, no valor de 90% se a pessoa tiver um beneficiário, ou 100% do benefício saudado para mais de um beneficiário do plano antigo, ok? A mesma regra do regulamento, esse 90% e 100% é a mesma regra do regulamento antes do saudamento. Ok? Frente. Há outras opções com relação ao plano antigo, ao benefício saudado? Sim. Se acontecer da pessoa sair da DataPrev e não reunir ainda as condições para receber o seu benefício no plano antigo, você pode optar pelo autopatrocínio, que no PRV, no plano antigo, você somente contribui com a sua contribuição de participante, por conta dele já estar saudado. Diferente do plano novo, do plano CV, onde você vai pagar duas cotas, a sua e a que a DataPrev pagaria por você. Atenção, isso é uma diferença se você precisar sair da DataPrev e ficar autopatrocinado no plano antigo. Você pode resgatar, que no caso do PRV, você vai resgatar somente a sua parte de participante, pois o plano é mutualista, e eu digo sempre que isso é uma das piores alternativas que alguém pode pensar num plano por ser mutualista. Você vai tirar um valor em dinheiro que sustentaria um benefício vitalício para você. Dificilmente vai valer a pena, mas existe a possibilidade de resgatar também no plano antigo. E as condições para resgatar é sair da DataPrev e só. E não querer o benefício. Só. Portabilidade. Você pode portar o valor da sua reserva, somente a sua parte de participante, para um outro plano de previdência, seja aberto ou fechado. Saiu da DataPrev, fez um concurso para a Petrobras, para o Banco do Brasil, para o BNDES, que tem fundos de pensão, você pode portar o valor da sua reserva para uma outra entidade, até mesmo uma entidade aberta também, só que com uma característica. O valor que você porta de uma entidade fechada para uma entidade aberta só poderá ser usado para pagamento de benefício, não poderá ser resgatado. Trazer de outro lugar. No plano antigo, a gente não tem novas adesões, né? Mas no plano novo, no plano CV, é um plano que está bonito, está crescendo, entra muita gente novos que fazem concurso para a DataPrev. Então, a gente, dos 3.800 empregados, a gente tem na casa de 3.000 participantes no plano novo. E no plano novo, frequentemente entra recursos portados de outros planos de previdência. Assim como também, às vezes, sai. Mas tem entrado muito recurso de portabilidade. Atenção, até aqui falamos do plano antigo. Agora vamos falar do plano novo, ok? Para a gente não confundir um com o outro. O plano CV, ele é um plano de previdência que também está sujeito à redução da meta atuarial. A redução da meta atuarial é uma imposição legal. A justificativa para não adotar isso seria inviável para a Previdata apresentar. Então, nós também temos a redução da meta atuarial no plano CV. Qual é a diferença da redução da meta atuarial no plano CV, plano novo, para o plano PRV, plano antigo? É que no plano antigo, como você já tem um benefício pré-definido, essa pessoa vai receber 2.400 de benefício. Se reduzir uma das pernas, que é a expectativa de rentabilidade, você vai ter que obter esse valor de algum lugar, muito possivelmente de contribuição das pessoas. No plano novo, como não há um benefício pré-definido, o que vai acontecer é que no simulador, quando você fizer uma simulação de eu contribuo tanto por mês, qual é o valor do meu benefício? Esse valor do seu benefício vai ser menor do que numa simulação que você fez anteriormente, com uma meta de inflação de 6, que agora vai caindo para 4,5.
Então, qual é a diferença da aplicação da redução da meta atuarial no plano CV, do plano CV para o plano PRV? A princípio é que o seu benefício vai ser reduzido. E como é que você faz para manter o benefício como você queria? Ou você faz um maior esforço de contribuição, ou seja, contribui mais com a parcela própria todo mês, ou estende o seu plano de se aposentar, trabalha mais tempo para aumentar a sua poupança previdenciária. Vale lembrar que a redução da meta atuarial não quer dizer uma redução da rentabilidade que a gente espera ter dos nossos planos. O nosso pessoal de investimentos sempre faz e fará os melhores investimentos com os riscos melhores controlados. Então, na verdade, a gente espera que o plano renda mais do que isso, mas a gente não pode dizer para vocês que vai render mais do que isso. Na verdade, eu diria que uma coisa puxa a outra, né? A redução da meta atuarial é porque, na verdade, você não consegue mais no mercado aqueles investimentos que você tinha antigamente. Então, na verdade, quando você tinha uma meta de 6 e pegava investimento no mercado, a inflação mais 6,7, mais 7, era ótimo. Como agora caiu para 5,75, não é que você vai poder procurar agora um de 6, é que você só vai achar de 6. Certo, Edu? Falei direito? A questão que você está colocando, até o Eduardo, você estava aqui de manhã? Não, então o que acontece? Em 2012, quando saiu essa regulamentação, a gente imediatamente mudou o simulador. Então, a minha simulação, por exemplo, de benefício, que é para depois de 2018, já abre minha simulação a 4,5, porque a legislação assim determina, tá? Mas o que o caso Eduardo colocou de manhã? Deve estar acontecendo hoje na reunião do CNPC, ou está acontecendo ainda dentro de 2014, essa mudança. Porque em 2012, quando saiu essa regulamentação, o dado de realidade é que não existiam investimentos no mercado com taxas maiores, a gente olhando médio e longo prazo. Hoje esse cenário já mudou, e por isso essa norma está para ser mudada. Né? Então, assim, claro. Não, a estratégia, claro, assim, só tem que pensar, porque como a gente não trabalha somente com a rentabilidade real, mas com essa expectativa de rentabilidade, 30, 40, 50 anos à frente, e um fundo de pensão, uma cidade fechada, tem uma rigidez dessa regulamentação muito maior. Você vai abrir o site da Brasilprev, da HSBC, eles continuam simulando a 12% ao ano para os próximos 40 anos, o que é um absurdo. Né? Chega um participante para mim, olha só, eu simulei aqui nesse lugar, o meu benefício está dando 5 mil, enquanto no da Previdade está dando 2. Eu falei, olha só a rentabilidade que você está usando na sua simulação. Não, a gente tem uma legislação completamente diferente. O segmento da lei é até 100% em renda fixa, até 30% em renda variável, até 50% em renda variável. Não, mas a gente poderia ter 100% em renda fixa. Ok? Continuando. O plano CV Previdata 2 foi criado em janeiro de 2009, já fez 5 anos. Hoje a gente paga quantos benefícios? 70? 82 já. Nós temos uma folha de pagamento de benefícios no plano 2 com 82 rendas programadas mensais. Colegas nossos que trabalharam, se aposentaram, contribuíram por 5 anos e já estão recebendo a renda do plano novo. Relembrando, né? O plano CV, você vai ter a sua renda de aposentadoria decorrente do saldo de conta que você acumulou como participante, o que a Dataprev colocou na sua conta e quanto renderam aqueles investimentos. Você hoje não sabe quanto é o seu benefício que você vai receber. Ele vai ser resultado desse cálculo. A contribuição da Dataprev é em paridade com a sua contribuição de participante. Isso significa que o que você paga, a Dataprev quer pagar também. Existe a possibilidade de você fazer a contribuição reduzida, que você pode reduzir em até 30% que você contribui, mas a Dataprev vai reduzir também a contribuição dela. Os considerados sócios fundadores que entraram até julho de 2009 podem reduzir até 40%, mas lembre-se que você está contribuindo menos para a sua própria aposentadoria. Esse plano, você tem a opção por renda programada ou renda vitalícia. O que é a renda programada? A renda programada é
você define, no momento que você vai começar a receber a sua renda, até que idade você vai querer receber essa renda. Essa idade tem que ser, no mínimo, 85 anos. Então, você pode dizer, estou com 62 anos e quero receber até os meus 90. O que a Previdade vai fazer? Vai pegar a sua poupança, vai fazer um planejamento, dividir por tantos anos quantos faltam até a sua idade 90, 13 prestações por mês, essa é a sua renda. Se você quiser, você pode reservar um determinado percentual da sua poupança para criar uma renda vitalícia. O que significa isso? Você diz, eu tenho esse valor poupado, estou com 60 anos, quero receber até os 85, entretanto, eu quero reservar, por exemplo, 20%, 25% dessa minha poupança para, quando eu atingir o meu limite da minha idade da renda programada, aí sim eu começar a receber uma renda vitalícia. E essa renda será, de fato, enquanto você for vivo. E será paga também enquanto os seus beneficiários forem vivos, de maneira vitalícia para eles. O que significa que esse valor que você reservou, para bancar isso tudo, nunca vai ser um valor muito alto, certo? Porque ninguém inventa dinheiro. Você fez uma poupança, recebeu até uma certa idade, separou um benefício e esse valor é que vai ser a sua renda vitalícia. Então, é uma coisa que a gente recomenda você olhar bastante, com bastante carinho, como é que você vai usar e se você vai usar a renda vitalícia. Não, já estando aposentado. A pessoa já está recebendo a renda dela de assistido. Não, apenas transfere para os beneficiários. Da mesma maneira como se a pessoa tivesse recebendo. E se a pessoa tem 2 ou 3 beneficiários, aquilo vai ser dividido por aquelas 2 ou 3 pessoas. Até a data em que ele teria marcado. Até a data em que o assistido viesse a fazer, por exemplo, 90 anos. Ok? E depois, se tiver a vitalícia, depois se transforma em vitalícia para esses dependentes. É um momento bom também para lembrar que vai dar uma olhada lá no site, dá uma olhada em que beneficiários você tem cadastrados lá para você. Se ainda são esses, se entrou alguém, se saiu alguém, e se são esses mesmo que você ainda quer. E se a quantidade que está lá é a quantidade que você quer. Às vezes tem pessoas que querem dizer, eu vou ajudar um monte de gente, aí bota lá 6, 7 beneficiários. O que vai acontecer? O valor de cada um vai ser pequenininho. Então, pequenininho, vai ser o valor dividido por 6 ou 7. Então, pense se vale a pena essa quantidade de beneficiários que você tem. É um ótimo momento de dar uma olhadinha lá no site e ver quem são seus beneficiários, ok? Deixa eu só rapidinho. A gente daqui a pouco vai abrir o simulador, eu criei um personagem fictício para a gente poder brincar no simulador aqui. É só importante, assim, cada um olhar, muitas pessoas na adesão, até porque a gente tinha o pensamento de PRV, de benefício vitalício, um monte de gente na adesão colocou percentuais muito altos para a renda vitalícia. Pode escolher quem eu quiser, escolheu 6 beneficiários para o plano. Então, tem um monte de gente assim. Então, é muito importante, a gente pode rever isso a qualquer momento, esse percentual de renda vitalícia. Pode rever se quer programado ou vitalícia. O melhor momento para escolher isso é na hora da aposentadoria. Né? Inclusive, vocês vão acompanhar agora à frente, nos próximos meses, a gente está propondo uma alteração de regulamento para dar um pouco mais de flexibilidade a algumas coisas. Inclusive, a pessoa, se não fizer a decisão, não tomar decisão na adesão, se pode alterar depois, vocês vão acompanhar. São só pequenos ajustes, não tem nenhuma grande mudança de regulamento, mas uma dessas mudanças é a questão da renda vitalícia, né, da escolha no momento da aposentadoria, inclusive para invalidez, que hoje não tem cobertura. Mas essa ida ao regulamento, a ida ao simulador é muito importante e vocês verificarem a quantidade de beneficiários. A gente tem uma história triste, né, tem 2 histórias tristes para contar que aconteceu no ano passado. Uma delas é uma pessoa que participou dos 2 planos, que simplesmente não botou beneficiário nenhum no plano CV. Nenhum no plano CV. Faleceu no ano passado, participando dos 2 planos. O marido faleceu uma semana depois, então não teve o benefício do PRV, porque era só para o marido, e o CV não tem ninguém para receber. Os filhos vão receber na justiça, não na justiça por um processo judicial, por alvará judicial, sacar a reserva de poupança, o que é muito triste, não tinha beneficiário nenhum. E o outro caso, uma pessoa que botou 6 beneficiários no plano, um benefício que era até bonito, um fundador, que tem aquele crédito adicional do fundador,
Só que na hora que dividiu por 6 pessoas, deu trabalho para 6 pessoas, que ficou um benefício pequenininho. Na hora que divide, o benefício que seria adequado para ajudar numa renda mensal, dividido por 6 pessoas. São duas coisas importantes. Eu cadastrei as pessoas que efetivamente eu tenho que proteger, e não é, na verdade, para você escolher todos os seus irmãos, primos, sobrinhos e afilhados. É para a gente escolher quem efetivamente precisa da nossa proteção quando a gente vier a faltar. Sempre antes de aposentar. Então, o que vai acontecer? Na hora de aposentar, você vai poder rever tudo isso. Mas Deus nos livre, a gente pode morrer sem ter feito a revisão. Né? Então, é legal, assim, a renda programada e vitalícia a qualquer momento, mas os beneficiários mantenham isso arrumadinho, porque no plano CV é quem a gente escolher. Olha só, o que a gente tem que ter em mente? O plano CV, ele é saldo de conta, tá? Como ele é saldo de conta, o dinheiro é seu. Então, se você está recebendo o benefício dentro da renda programada, você morreu, seus beneficiários continuam recebendo aquela renda programada. A parte que é vitalícia, a parte que você escolheu para a renda vitalícia, que só escolhe na hora de aposentar, a escolha que fez hoje é somente cadastral, na verdade, aquilo só acontece na hora que você vem a dar entrada no benefício. Aquela parte que é vitalícia, que é coletiva, é como se fosse um plano PRV, um plano BD, ela é coletiva. Mas se você está na parte da programada, um vem a falecer, reverte para o outro. No plano CV, quem você escolher, não precisa nem ter parentesco nenhum, quem você escolher. Se você escolher renda vitalícia, o beneficiário é vitalício, dentro daquela escolha do aposentado, faleceu, tá? Nós, participantes ativos, se nós viermos a falecer, o cálculo da renda é igual ao da invalidez, ele é renda programada. Então, vai ser pago um benefício programado, com todo o seu saldo de conta. Até o que você escolheu, 85, 90, 100, o que você escolheu. Se você escolheu vitalício e morre ativo, ele vai receber programado. Porque a escolha da renda vitalícia só tem validade, só tem efetividade se você morre aposentado. Tá? Por que isso? Por que os atuários inventaram isso no regulamento? Né? Por quê? A culpa é deles. Né? Mas por quê? Para proteger o participante. Porque se você pegar um participante, visualiza que ele escolheu assim 10% para a renda vitalícia, para reverter 10% para a renda vitalícia do saldo de conta dele. Só que ele faleceu muito jovem. Ele faleceu com 40 e poucos anos. Vai ter que ser pago um benefício dos 40 e poucos anos dele, enquanto viver a filhinha dele, que hoje tem 5. Imagina o tamanho do benefício que vai ficar no presente, quando a família precisa pagar a escola, a alimentação. Então, se for transformar em renda vitalícia, foi feito de uma maneira para proteger. Por que tem que proteger esse tipo de... Porque nós não temos a cultura desse planejamento. O plano CV é um plano que nos dá muitas possibilidades. O Ari colocou ali a contribuição normal, a contribuição reduzida. Só que nos dá tantas opções que a gente, às vezes, não dá conta de controlá-las, né? Então, assim, eu vou reduzir minha contribuição para eu não ser muito onerado no meu dia a dia. Só que eu não estou vendo que eu estou reduzindo meu benefício. Porque eu estou reduzindo minha contribuição, ela também está reduzindo a dela. É um plano muito diferente do outro, que eu preciso prestar atenção nele. Eu preciso ir ao site, eu posso reduzir a contribuição? Posso, mas eu tenho que estar ligado que no ano seguinte eu tenho que voltar. Por isso é que a gente, uma vez por ano, enche o saco dos participantes, você está na reduzida, vai lá, faz uma simulação, se você não pode aumentar, vê no final do ano aí se não sobra um dinheirinho para fazer um aporte, porque a flexibilidade que o plano dá é muito boa para quem está planejando, mas para quem está deixando... Bom, o saldo de conta ele é atualizado, né, diariamente pela variação da cota do patrimônio, né? Então, todo o plano ele está em cota. Todas as contribuições que são vertidas, elas estão em cotas. E aí a variação da cota, né, que é a oscilação do patrimônio, é que atualiza o saldo. A gente pega essa quantidade de cotas e multiplica pelo valor da cota, eu vou encontrar o valor em reais. Da mesma forma é feito com o benefício. Só que quando concedemos o benefício, a gente paga sempre os valores em reais. Quando chega em 31/12, eu vou apurar qual o valor do saldo ali e recalculo pelo número de meses que eu ainda tenho que pagar o benefício. Certo? Então, o benefício é sempre atualizado em janeiro pela variação da cota, enquanto renda programada. No momento que virar renda vitalícia, será atualizado pelo INPC ou pelo índice que media a inflação lá no futuro. Exatamente.
O que reajusta o valor do pagamento da renda programada é a rentabilidade do investimento. Isso significa que, eventualmente, você pode ter uma redução do benefício. Se a rentabilidade daquele ano for negativa, você perder patrimônio, o benefício será reduzido. Isso. Uma coisa Porque, na verdade, o benefício será reduzido se você não conseguir aquela rentabilidade. Então, a situação dele está resolvida sempre. Não tem. Ele tem redução do benefício. Isso até aconteceu já no exercício de 2014, né? Para essas pessoas que nós já estamos pagando renda. Em janeiro houve uma redução por conta da rentabilidade do plano em 2013. A diferença do PRV é que para você manter aquele valor que não vai poder ser reduzido, você vai ter que pegar uma contribuição de alguém, talvez até do próprio assistido, né? Não vai se inventar dinheiro, né? Ok? Bom, estávamos falando do plano novo, os benefícios renda programada e vitalícia, e existem os benefícios de risco. O que são os benefícios de risco? São aqueles benefícios não programáveis, é o que não é a renda programada. Um dos benefícios de risco é a complementação do auxílio-doença. O que é a complementação do auxílio-doença? O participante do plano CV, do plano novo, que entra no auxílio-doença pelo INSS, a Previdata complementa um valor entre o que o INSS paga e 90% da remuneração dessa pessoa na ativa, ok? Esse benefício ele é pago também para o aposentado em atividade. O aposentado em atividade, que como nós sabemos, ele não tem direito ao auxílio-doença do INSS, ele permanece recebendo a sua aposentadoria do INSS, mas o contrato de trabalho dele com a data prévia é suspenso, mas ele pode entrar com o pedido de benefício de complementação do auxílio-doença na Previdata, e a Previdata faz um cálculo, uma simulação do que seria a complementação do auxílio-doença do INSS até 90% da remuneração dessa pessoa, ok? Não, esse benefício ele é reduzido 10% até chegar a 70%. 90% no primeiro ano, 80% no segundo, 70% do terceiro para frente, certo? Certo. Só para também dar uma recordada que o auxílio-doença ele não é atualizado, o benefício não é atualizado, ele é recalculado a cada 12 meses. Então, nos primeiros passados 12 meses, a gente vai recalcular considerando agora uma redução da alíquota para 80%. E aí, 3 anos de benefício reduz para 70% e vai ser sempre recalculado à frente com a alíquota de 70%. Então, algumas pessoas ficam aguardando ter um reajuste quando não acontece, somente o recálculo. Não. Porque para o INSS não existe mais o auxílio-doença para essa pessoa que está aposentada. Ela já recebe um único benefício da Previdência Social, que é a aposentadoria. Ela não pode ter o auxílio-doença. Não. Suspende o contrato de trabalho com a data prévia. Não, por isso que é bom a gente esclarecer. Isso. A gente vai trabalhar com os 36 últimos salários, né, de contribuição do participante. Atualizaremos pelo INPC, vamos tirar a média de 36. Então, o resultado da média, vamos aplicar 90% e aí deduzir a parcela da Previdência Social. A diferença é o benefício da Previdata. Passado 12 meses, vamos pegar de novo esses 36 últimos salários de contribuição, porque mesmo ele estando em auxílio, ele vai continuar vertendo contribuição para o plano. Então, o intervalo agora vai ser o mais próximo, né? Vai ter menos os 12 meses que eu considerei no outro primeiro cálculo e mais 12 meses agora no novo. Recalculo e a alíquota vai reduzir para 80%. Certo? Aí vamos deduzir. Isso. Aí vamos deduzir de novo o INSS que ele está atualmente recebendo e vamos encontrar um novo benefício. E a mesma coisa com 70%. É importante ressaltar que para quem é aposentado em atividade, o INSS ele é hipotético. Se ele já está recebendo a aposentadoria, então a Previdata vai fazer o cálculo, né, do que o INSS faria se ele não estivesse aposentado. Salário, anuênio, adicional de atividade, GVR, GCR, gratificação, hora entra falta deduzindo, não entra PLR.
É a remuneração para a Previdata é o salário de contribuição. Não, sempre foi a média dos 36 últimos salários. Então, assim, o salário, se houver um... Salário era o último, a faixa salário. Os adicionais que entravam como média, tá certo. No PRV. Antes de saudarmos, isso mesmo. Olha só, eu não tenho as verbas que são, eu não tenho escrito, eu posso te passar as que são hoje. Se hoje o pessoal da DIPA está fechando folha e criar uma verba nova, eles vão marcar se é para Previdata ou se não é para Previdata. Isso muda, assim, não é todo dia, mas isso muda sempre que há uma novidade. Existe a relação de verbas, são uns 10, 15 páginas de verba. Gente, ouviram essa questão do Ari? Essa questão que o Ari está colocando, que eu não estou vendo o Ari, mas eu vi a vozinha dele. Isso é super importante. Às vezes as pessoas ligam, por que a minha contribuição esse mês foi maior? Não, é porque a gente pode botar, é porque no site está escrito salário anuênio e demais adicionais, mas é importante, às vezes as pessoas perguntam, por que esse mês aumentou? Isso que o Ari colocou, não sei se vocês aqui na frente ouviram, no contra-cheque de vocês no SGPE, você clica do lado da verba de um Dzinho, detalha todas as verbas que naquele mês estavam participando do cálculo. No mês, por exemplo, de GVR, muita gente liga, por que esse mês aumentou? Porque você recebeu uma outra verba nesse mês no seu contra-cheque. E aí faz uma simulação de qual é a diferença desse valor que você receberia. Se estivesse ativo e recebesse o auxílio-doença do INSS, a diferença disso para 90% da sua remuneração. Auxílio moradia, PLR, alimentação, creche, viagem, PLR. O Xará, Milena, Dayana, o pessoal está pedindo a contribuição aí para reduzir. Vale lembrar que a contribuição para o seu plano de previdência complementar abate do imposto de renda. Se você faz o modelo completo, você pode abater até 12% da sua renda bruta de contribuição para a previdência complementar. Se você faz essa contribuição por boleto, você faz essa conta de chegar na sua declaração do imposto de renda, na sua declaração de ajuste de abril do ano que vem. Se você faz essa contribuição no contra-cheque, você já reduz mês a mês o que você contribui para o imposto de renda. Então, em vez de descontar naquele mês para o imposto de renda, você já está contribuindo para a sua previdência complementar. Você pode fazer aportes, que são contribuições adicionais que vão aumentar o seu saldo de contas e você vai pagar menos imposto de renda. Vale lembrar que quando você faz o aporte, a DataPrev não acompanha na paridade. Ok? Pensando em sair da DataPrev e se aposentar pelo plano, estou falando aqui, aposentar é passar a receber os benefícios do plano. Quais são as condições para isso? Você tem que ter 5 anos de plano, o seu benefício vai ser decorrente do saldo da sua conta e a gente recomenda verificar no simulador de benefícios e de contribuição. Aqui é o resultado de uma simulação, vocês pretendem entrar aí depois, né, para mostrar, não? Se tiver interesse, depois a gente vai abrir abre o simulador e faz junto com vocês a renda programada vitalícia. Só para vocês se familiarizarem, todo mundo já entrou no simulador, teve alguma dificuldade de entrar no simulador? Então, assim, é importante vocês olharem que vocês colocam a data quando vocês pretendem se aposentar, que não é nenhum compromisso com o plano. A gente escuta às vezes, mas eu disse que eu ia me aposentar com tal idade, e se eu quiser mudar? Você não disse, você só colocou no simulador. O plano você pode se aposentar quando você quiser, 55, 60, 62, 70, a hora que você quiser. Você vai encontrar como resultado lá o saldo das suas contribuições, o saldo que você vai acumular de contribuição de participante, de contribuição de patrocinadora e da rentabilidade que você está utilizando naquele cálculo. A gente abre com essas rentabilidades bastante conservadoras, né, agora em 2014 com 5,5%, e toda a aposentadoria após 2018 já está abrindo em 4,5% direto, para ser uma simulação bastante conservadora. Se a legislação mudar, a gente vai mudar também lá no simulador. E você também vê a questão da dedução do custeio administrativo, imposto de renda, chegando ao valor líquido. O simulador te dá a opção de você brincar com os números. E se eu passar a fazer contribuição adicional todo mês? E se eu fizer um aporte? E se eu fizer uma portabilidade? Se eu trouxer um dinheiro maior de um outro plano de entidade fechada? Você pode brincar com os números e, se eu fizer isso, quanto é que aumenta o meu benefício futuro? Então, o simulador te dá essa possibilidade. Vão ao simulador, se tiver dificuldade, liga para a gente que a gente ajuda.
No atendimento aqui também a gente pode orientar, porque o plano, por dar essa flexibilidade, é uma coisa que a Previc tem chamado muita atenção das entidades fechadas. Falem para os participantes. Todo mundo tem a cultura de pensar naquele benefício que vai ficar lá. A gente tem que ver as possibilidades. Uma outra forma da gente aumentar o benefício do plano é postergando essa saída. Eu não queria ganhar 2.100 do plano, eu queria ganhar 3.000, como é que eu ganho mais? Como é que eu aumento esse benefício? Você lá no simulador coloca, eu queria ganhar 3.000, ele te mostra que você sair 3 anos depois, ou se botar mais R$200 por mês, essas possibilidades todas para aumentar esse benefício. Você entra no plano, só quando você adere ao plano. É a única coisa que você não pode mudar nunca mais. Por uma restrição legal, obviamente. Vamos em frente? Comissão temática no Conselho Nacional de Previdência Complementar para mudar. O banco, que alguém falou aqui, não sei se foi o Neiva na última palestra, o banco diz que muda, não muda. É a mesma lei 11.053. Eles abrem para você uma outra conta. Então, eles separam as suas contas no plano. Eles mudam, eles abrem uma outra conta para você na outra tributação que você escolheu. Vamos em frente. Esse próximo slide a gente já falou de tudo, exceto de um detalhe aqui. Nós vamos falar de resgate daqui a pouco. Isso que eu vou falar agora não é resgate. Quando você vier a receber a sua renda programada, no momento que você disser assim, bom, Previdata, eu vou me aposentar, me dá aqui o meu dinheiro mensal e tal, você pode resgatar até 15% da sua poupança, pegar ela em dinheiro e só transformar o resto em benefício programado. Isso é uma opção que o plano oferece, é óbvio que vai reduzir a sua poupança programada. Já falamos das simulações, que o reajuste do benefício é pela rentabilidade. Ok. E para quem pensa em se desligar da data prévia, a pessoa quer sair da data prévia, não quer ficar preso ou quer permanecer no plano, quais são as opções? Você pode se manter no plano ou se desligar do plano. As opções para ficar no plano novo são o autopatrocínio e o benefício proporcional diferido. As opções para sair da Previdata são portabilidade e resgate. Lembrando, estou falando de quem sai da data prévia, ok? Primeira possibilidade, autopatrocínio. Você se mantém inscrito no plano e você arca com a sua contribuição de participante e a contribuição de paridade da Dataprev que pagaria por você. E você se mantém com todos os benefícios do plano. Qual é a única condição de você entrar em autopatrocínio? É sair da Dataprev. Então, por exemplo, se você paga quase R$400 e a Dataprev também paga quase R$400 por você, esse total a pagar é o que você teria a pagar para se manter em autopatrocinado. Lembrando que você pode reduzir em 30% a sua contribuição, o que significa que, em vez de pagar R$392, você pode se manter autopatrocinado por R$549 por mês. Lembrando que o sócio considerado sócio fundador pode reduzir em até 40% essa redução. Sim, o autopatrocínio é para você manter o plano como se você não tivesse saído. Você vai ver a situação adiante, que é o BPD, que você faz o que você quiser. Condição à frente é o BPD. Não, olha só, a questão, por que no autopatrocínio você paga as duas contas? Porque você mantém o plano como se não tivesse saído, inclusive para o benefício de risco. Você mantém o autopatrocinado, ele tem inclusive a base de cálculo, salário de contribuição reajustado nas mesmas épocas e proporções. Então, assim, esse mês agora que vocês tiveram aumento salarial, eu dou aumento para os meus autopatrocinados. Eu ligo, participante, sua remuneração base para a Previdata reajustou. Por que reajustou? Para que ela vá crescendo também e ele mantenha um plano atualizado sempre. Então, é por isso que ele mantém. Mas tem a opção à frente, que é o BPD, que não tem que pagar da patrocinadora. E quando eu adquirir as condições de transformar isso numa renda programada, por exemplo, eu quero que isso se transforme numa renda programada. Guarda essa poupança, não sou obrigado a contribuir regularmente e transforme isso numa renda. Você pode fazer contribuições, você pode, de vez em quando, entrou um dinheiro extra, vou aportar um valor lá. E quais são as condições? Você tem que sair da Dataprev e ter, no mínimo, 3 anos de vinculação ao plano. Você fica em diferimento, esperando o momento de iniciar o recebimento do benefício, não é obrigado a fazer contribuições mensais, há uma dedução da sua conta de um custeio administrativo e você pode fazer aporte, contribuições adicionais, de maneira a aumentar aquele seu benefício. Deixa eu só colocar uma questão, isso que o Neiva colocou. Muitos aposentados do PRV que saíram estão mantendo o plano 2 como investimento por esse BPD.
né? Porque você não é obrigado a fazer contribuições. Você pode manter contribuições, se você quiser, todo mês, como contribuições adicionais, não as obrigatórias, no valor que você quiser. É como se você usasse o plano para ser um PGBL de banco, sendo... Então, as pessoas estão usando o BPD como um PGBL, porque ele tem o foco somente de conta de plano, sendo que você não está num banco, não pagando o custo administrativo de um banco, está na entidade fechada. É muito mais baixo. Essa questão, usando o imposto de renda, né? Por que estão mantendo, isso que o José Sebastião falou, por que estão fazendo isso? Estão usando como um PGBL, reduzindo o imposto de renda e aumentando a conta de... Isso. E a questão da dedução do custeio administrativo, você usa o plano, você vai contribuindo, aumentando sua conta do plano. Você só tem a dedução do custeio administrativo se você começar a receber a renda. Na hora que a gente faz a simulação, ela faz a dedução na simulação, senão você usa só como investimento e pode tomar as decisões à frente que a gente vai mostrar. A portabilidade é você transferir 100% dos recursos que você depositou, que a Dataprev depositou em seu nome, toda a rentabilidade para uma outra entidade de previdência, seja aberta ou seja fechada. Quais são as condições para isso? Tem que sair da Dataprev, só que se for uma entidade aberta, isso vai ter que se transformar em renda. Senão você transferia para uma aberta e no dia seguinte resgatava, né? O espírito da lei é proteger a previdência complementar, a sua poupança de previdência. Ok? Portabilidade. Resgate. Resgate é a possibilidade de, a qualquer momento, saiu da Dataprev, você diz, desisti, quero ir embora, me dá o meu dinheiro que eu vou me embora. Como é que funciona isso? Funciona que você vai resgatar toda a sua conta, todo o dinheiro que você depositou, com tudo que ele rendeu, mais 1% do que a Dataprev depositou na sua conta para cada mês que você ficou no plano. Então, se você ficou 3 anos na Dataprev e na Previdata, saiu, assim, Previdata, me dá o meu dinheiro que eu vou me embora, digamos que você tinha 10 mil na sua conta, você vai resgatar os 10 mil da sua conta, e dos 10 mil que a Dataprev depositou para você, você vai resgatar 1% para cada mês, ou seja, 36%, você vai resgatar R$ 3.600. E eu sinto muito, mas vocês vão ter que pagar o imposto de renda em cima disso. Se dependesse de mim, não pagariam, pode estar certo. Brincadeira, tem que pagar sim. Infelizmente, vai descontar em cima desse seu resgate bruto aqui. Então, os 13.600 você vai receber 11.560 como antecipação do imposto de renda, que depois você vai acertar lá na sua declaração de ajuste. Pergunta, tem uma pergunta que tem que vir nessa hora. Assim, mas essa é fácil. Essa aqui você resgata, os fundadores que entraram até julho de 2009 podem resgatar até 100%. Para onde vão os outros 64% que a patrocinadora depositou e a pessoa não resgatou? Então, olha só, vai para a conta coletiva de risco. Então, quando há muito resgate, a conta coletiva de risco aumenta e isso entra no cálculo anual e que o atuário vai ver, puxa, de repente, quem sabe, esse ano o fundo aumentou bastante porque muita gente saiu, então, quem sabe, eu posso reduzir o valor que eu cobro da taxa de risco lá das pessoas. Ok? Pensando em sair da Dataprev, porque vai se aposentar, porque sei lá o quê, você tem que pensar em cada plano separadamente. Quanto tempo você tem num, quanto tempo você tem no outro, quanto você tem a receber num, quanto você tem a receber no outro. Cuidado com o saldo de empréstimo, hein? A gente está avisando isso muito às pessoas. Você pega o empréstimo com uma remuneração na ativa, a sua remuneração de assistido vai ser reduzida porque você vai somar 2 planos e o INSS. Então, cuidado com o saldo de empréstimo. Quando a pessoa sai, a gente precisa abater da rescisão do contrato de trabalho saldos que possam diminuir essas prestações que você vai passar a pagar quando se aposentar do empréstimo. Ele está dizendo que se a pessoa já empenhar 30% da sua remuneração de assistido com o empréstimo da Previdata, ela já vai estar com os 30% reservado e não vai poder pegar empréstimo consignado. Quando ela mostrar o contra-cheque lá, já está com 30% preso. Aí eu não sei.